na fala que eu quero trazer para vocês hoje, essas duas palavras, elas são um ponto de partida para a gente estabelecer a conversa sobre a autoria. Porque a autoria está assentada também no desejo e no sentido. Outra palavra que é muito forte na minha vida e no meu percurso formativo é a acolhida. Como eu já mencionei, o meu lugar de fala se apoia também no meu percurso de educanda de EJA a educadora de EJA. Então, eu preciso contar para vocês uma passagem dessa minha busca pela escolarização. Como não havia escola no período, no espaço em que eu vivia, eu só fui conhecer a escola como aluna aos 30 anos. Casei muito cedo, vieram os filhos, e o que eu tinha aprendido com a vovó Aline, em termos de leitura e de escrita, era suficiente para ajudá-los nas tarefas de casa. Mas, quando o meu mais velho entrou no antigo ginásio, aí apareceram alguns termos, alguns conceitos que eu já não entendia bem. E aquilo foi como uma espécie de mobilização, de desconforto, que me fez ter vontade de estudar. Tentei algumas vezes, algumas campanhas, por meio de algumas campanhas de alfabetização de jovens e adultos e de escolarização, mas ou o horário não dava certo, ou havia sempre alguns empecilhos próprios, né, da vida de mãe, de dona de casa, e eu acabava não me matriculando. Mas aos 30 anos, quase 30, eu descobri que havia uma campanha do governo da época para regularizar a situação de escolarização de jovens e adultos. E fui. Nesse momento, morava já casada, com os filhos, eu morava na região dos Lagos. O instituto que estava ofertando essa escolarização ficava bem distante, então, depois de arrumar as crianças, colocá-las na escola, peguei 3 ônibus e fui até esse instituto. Ora, eu continuava sendo de uma família humilde, né? Claro, vivia com um pouco mais de conforto, tinha uma casa melhor, morava num lugar já com água encanada, tal, mas ainda era apenas uma dona de casa, né? E sem uma situação que me permitisse me arrumar muito bem. Então, era o que a população operária, né? Uma pessoa da sociedade menos favorecida. Peguei 3 ônibus cheios, eu me lembro como se fosse hoje, e cheguei até o local. Esse Instituto de Educação, lá no Rio, é um prédio bonito, antigo, muito imponente. O lugar em si já me causou um certo incômodo, porque eu não estava acostumada com esses lugares, né? E eu via que as pessoas que transitavam ali eram mais arrumadas, eu me sentia um pouco assim incomodada. Mas eu estava determinada a me matricular. Vi um guichê, estava escrito Educação de Jovens e Adultos, me dirigi. E a pessoa que estava atrás do guichê estava fazendo tricô. Ela estava muito absorta no tricô que ela estava fazendo. E eu, assim, meio sem graça, tímida, né, já, cheguei perto, tossi, né, e a pessoa demorou um pouquinho, mas deixou, assim, com um certo enfado o tricô lá de lado, era uma peça colorida, me lembro até, deixou de lado e veio me atender, sem um sorriso, sem um brilho no olhar, sem nada. Perguntou o que eu queria, assim. Eu falei assim, eu vi que vocês estão fazendo matrícula, né, eu não estudei. Ela simplesmente pegou uma folha e me entregou. Eu olhei a folha, ela disse, preencha, depois você volta. Eu procurei um canto, ela me deu uma caneta. Só que eu era uma leitora já nessa época. E eu escrevia, mas eu não tinha contato, eu não tinha familiarização com fichas, com preenchimentos de documento, nada disso. Não tinha essa experiência.
Os únicos papéis, fichas que eu tinha preenchido era na escola. E aquele papel era diferente. Primeiro que tinha um brasão, né, da escola, assim, uma coisa diferente. E segundo que tinha um monte de quadradinho. Eu fiquei olhando nome e um montão de quadradinho. Endereço e um montão de quadradinho. E a minha memória buscou o que seria aqueles quadradinhos. Eu me lembrei então que a vovó Aline, ela fazia muita separação silábica com a gente. E aí eu fiquei na dúvida, mas será que é para colocar uma sílaba, né, em cada quadradinho? Não tinha muito sentido aquilo para mim. Aí eu voltei no guichê. E a mulher estava fazendo tricô de novo. E eu tive que interromper. E ela veio muito chateada. Demorou um tempo para acomodar aquela peça colorida lá na... Mas veio bem chateada. E eu comecei a pergunta. Eu disse, olha, é que eu não entendi o que eu tenho que... Ela não deixou eu terminar a frase. Ela disse, se não sabe ler, o guichê é o outro. Está vendo ali? Alfabetização de jovens adultos ali. Naquela hora, eu senti a indignação mais forte e mais apaixonada, eu acho, da minha vida, porque eu sabia ler. Eu tinha certeza que eu sabia ler. E sabia ler bem. E sabia escrever. E eu disse para ela, não, eu sei ler e escrever muito bem. O que eu não entendi, e aí expliquei, né, que eram os quadradinhos. Ela disse, é óbvio, é claro que é uma letra em cada quadrado. Era claro para quem? Naquele momento, a palavra acolhida se instaurou no meu repertório. E anos mais tarde, quando eu decidi ser educadora de EJA, eu fiz dessa palavra o meu norte. É pela acolhida que você cativa o aluno. É pela acolhida que você se faz parceira ou parceiro do educando no processo de aprendizagem. Então, hoje, a minha partilha de experiências com vocês se dá a partir dessas 3 palavras: sentido, desejo e acolhida. Eu aproveito para fazer um questionamento. Qual é o sentido para uma mulher de 60 anos, aprisionada e doente, de aprender a ler e escrever? Qual é o sentido que ela tem? Qual é o sentido de aprender a ler e escrever para um jovem de 20 anos condenado a mais de 20 anos? Qual é o sentido de aprender a ler e escrever de uma adolescente que teve a infância sequestrada? As respostas são diversas, são complexas e são construídas na relação dialógica entre educador e educando.